Fala aí pessoal, beleza? Bom, a gente vai iniciar aqui mais uma aula na plataforma maravilhosa do Não Perca a Cabeça, e você não pode perder o tema dessa aula porque nós iremos falar sobre escolas helenísticas. Fique atento para não perder nada, segue a vinheta aí. A gente vai começar então a falar sobre o contexto do surgimento das escolas helenísticas. Vamos lá. Em que momento essas escolas elas surgem? Bom, elas irão surgir aqui em um momento em que o Império da Macedônia, que é um império que ficou conhecido por conta do seu grande imperador Alexandre, né? Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, eles continuou uma empreitada expansionista ali no continente asiático e europeu, e nessa empreitada Alexandre o Grande, o Império da Macedônia, começa a dominar as regiões onde se encontravam as comunidades gregas, as polis gregas. Lembra lá da primeira aula de filosofia aqui da plataforma, onde a gente falou sobre as cidades-estados gregas, lembra? E qual era a principal característica desse tipo de organização política que nós chamamos de polis? A principal característica era exatamente a autonomia política dessas comunidades, ou seja, essas comunidades, antes da dominação do Império da Macedônia, elas não respondiam a nenhuma força política a não ser a própria comunidade. Ou seja, você não tinha um império controlando as cidades e estados gregos. Era meio que a população de cada comunidade é que construíam e estabeleciam suas regras, suas leis, suas normas, as diretrizes econômicas e assim sucessivamente. Então as comunidades gregas eram autônomas e elas perderam a autonomia com essa expansão do Império da Macedônia. Então imagina só, você tem ali uma cultura que se adaptou a viver de forma autônoma durante séculos, durante muitos anos, muito tempo. E essa forma de organização política, ela já estava entranhada no estilo de vida grego. Ou seja, o cidadão grego, o indivíduo grego, ele já estava acostumado a ter autonomia, a debater em praça pública, a pensar a sociedade por ele mesmo, junto ali com seus concidadãos e assim sucessivamente. Quando o Império da Macedônia ele começa a dominar essas regiões, isso causa um baque cultural, sabe? Um impacto cultural nessas comunidades. Então, nesse momento de dominação do Império da Macedônia, começou a existir uma crise cultural e moral do povo grego. Ou seja, cultural porque os costumes foram afetados. Ou seja, isso é uma coisa óbvia, né? Ou seja, a partir do momento que você tem um império expansionista, que tem ali pessoas de diferentes culturas entrando e saindo dentro da sua comunidade, isso causa um impacto cultural também dentro da sua comunidade. A sua comunidade ela começa a ser afetada pelos costumes e hábitos desse império. Além disso, você tem um desgaste moral. Por quê? A moral ela está relacionada com a visão de mundo, ou seja, com o olhar que nós temos sobre aquilo que é certo e o que é errado. E a partir do momento que o povo grego começa a ter contato com outras culturas que fazem parte do Império da Macedônia, você tem também um desgaste moral. E, consequentemente, você tem um desgaste acerca das crenças que dizem qual é o sentido da vida. A moral está relacionada com isso, correto? Porque a depender daquilo que você entende ser o sentido da sua vida, isso impacta diretamente a sua concepção de certo e errado. Consegue estabelecer essa relação entre a moral e o sentido que nós damos à vida? Pois é, existe uma relação bem estreita e, consequentemente, por conta desse desgaste cultural e moral do povo grego, começou a existir entre os intelectuais da Grécia um maior interesse sobre aquilo que nós chamamos de felicidade. Lembra que felicidade nada mais é do que um sentimento que você tem de estar plenamente realizado, ou seja, de ter alcançado o sentido e o objetivo da sua vida. Pensa só,
Quando você acredita que a vida tem um determinado sentido, e quando você percebe que alcançou o sentido da vida, que cumpriu o objetivo da vida, cumpriu o seu propósito existencial, automaticamente você imagina que vai se sentir como? Vai se sentir pleno, satisfeito. Poxa, alcancei o meu propósito, estou me sentindo realizado. Esse sentimento de realização e plenitude, os gregos chamavam de felicidade. Então, se estava existindo um movimento de reflexão cultural e moral dentro da Grécia Antiga, automaticamente a gente tem uma reflexão mais incisiva, um interesse muito mais intenso sobre o tema e a questão da felicidade. E as escolas helenísticas, elas vão focar exatamente nisso. E é isso que você tem que decorar, cara. Anota aí com muito carinho no seu caderno, no seu post, na sua testa, na sua cama, sei lá onde for. Que o maior interesse das escolas helenísticas era justamente o tema da felicidade. Ou seja, as escolas, elas vão tentar definir o que é, ou que tipo de vida irá trazer felicidade para o indivíduo, por conta desse contexto. Então, para a gente prosseguir com a nossa aula, é importante também você perceber e notar que nós estamos falando de escolas. Ou seja, embora a gente faça menção a alguns pensadores específicos, o que vai construir cada um desses pensamentos que nós chamamos de escolas não é o pensamento e a teoria de apenas um teórico. É, na verdade, uma construção coletiva em torno de uma determinada perspectiva. Então, por exemplo, se a gente pegar ali Platão, Aristóteles, Sócrates, nesse período, Platão, Aristóteles e Sócrates, a gente está estudando autores específicos. Então, toda a teoria de Aristóteles foi construída por Aristóteles. Aqui nas escolas helenísticas, embora a gente tenha, por exemplo, a gente vai ver no próximo quadro, uma escola epicurista fazendo menção a Epicuro, a teoria epicurista ela não foi construída somente por Epicuro. Ela foi construída por um grupo de pessoas que tinham ali uma certa identificação com a questão central ali do epicurismo, com a proposta filosófica do epicurismo. Então, esse momento aqui é marcado por escolas e não por pensadores isolados, ok? Então, fique atento no próximo quadrinho, que a gente vai começar a entender agora as principais características das mais relevantes ou mais conhecidas escolas helenísticas. Olha só. Então, vamos aqui continuar a nossa aula e verificando aqui essas duas escolas helenísticas, e depois teremos mais um quadrinho onde nós veremos mais duas escolas helenísticas. Aqui nós temos o epicurismo e o estoicismo. Começando pelo epicurismo, o que nós vemos aqui? É que para essa escola, a felicidade ela é alcançada na medida em que eu consigo satisfazer determinados prazeres. Ou seja, quando eu consigo, sabe, quando você quer alguma coisa, você já teve essa sensação, pô, quero muito uma coisa. Quando você satisfaz esses prazeres, esse prazer, essa vontade que você tem de fazer algo, você se aproxima cada vez mais da felicidade. Entretanto, atente-se ao fato que está escrito aqui, ó, ao fato que está escrito aqui. É uma busca moderada. Você não deve simplesmente viver uma vida adoidado. Você deve, cara, ter calma, ter moderação, porque alguns prazeres, ou melhor, algumas ações, embora elas venham te dar um prazer momentâneo, mais adiante as consequências podem te trazer muito mais dor do que prazer. Como, por exemplo, quando você come um doce exageradamente, o que vai acontecer com você? Você vai ter uma dor de barriga. Então, às vezes você quer comer muito chocolate e você sente muito prazer em comer muito chocolate, só que mais pra frente você tem uma dor de barriga, um revertério, e isso trouxe muito mais dor do que aquele prazer momentâneo. Se bem que tem gente que acha que vale a pena, né? Tem gente que gosta tanto de chocolate, mas vale a pena. Mas, para simplificar, vamos desconsiderar essas exceções, que talvez aí seja o seu caso, mas se for, você entendeu ali a metáfora, né? Pois bem, então é isso, é uma busca moderada. Já o estoicismo, ele acredita que a felicidade está no uso da lógica, ou seja, lógica lembra o quê? Racionalidade, racionalização, frieza de raciocínio. Então a frieza de raciocínio, a lógica para entender e aceitar o destino. Ou seja, os estoicos, eles acreditam, primeiro, que a natureza ela é bem organizada, a tal ponto que, cara, tudo que acontece em sua vida, uma vez que você está dentro da natureza, está submetido às leis da natureza, tudo que acontece na sua vida tem um propósito. Então você não pode ficar desesperado quando alguma coisa de ruim acontecer. Você simplesmente deve aceitar isso.
Porque se você for um camarada que usa a sua cabecinha para entender a natureza, você vai entender o propósito da natureza. E mesmo que você não entenda o propósito da natureza, pelo menos uma coisa você deve compreender. É que a natureza, tudo que ela faz, tem um propósito. Então, quando você entende racionalmente que tudo que a natureza faz tem um propósito, você fica calmo, cara. Você fica tranquilo, mesmo as coisas dando tudo errado na sua vida. Então, por exemplo, vamos supor que você passa o ano inteiro estudando para o vestibular. E, cara, exatamente no dia da prova, você comeu chocolate demais e aí deu aquele revertério, né? Aquela dor de barriga. E aí você não conseguiu ir fazer a prova, que era a prova, cara, e você estava 100% preparado, você se dedicou, você estudou, mas algo aconteceu que mudou ali o percurso da sua vida. Cara, se você for um estoico, você vai acreditar que isso tinha que acontecer, porque a natureza, ela não faz nada em vão. Então, a partir do momento que você pensa friamente sobre tudo aquilo que está acontecendo, independentemente da dor ou do prazer, olha só que interessante, então o estoico está tentando se distanciar da dor e do prazer, enquanto o epicurismo tenta se aproximar. Essa relação é importante. O epicurismo, proximidade com a dor e o prazer, né? No caso, o epicurismo, ele tem ali a dor como tentando afastar da dor e se aproximar do prazer. Já o estoico, ele quer ignorar essas contingências, ou seja, essas coisas que estão relacionadas aos sentimentos, e buscam fazer um cálculo mais frio, lógico, sobre as coisas. E assim, a felicidade, ela aparece a partir do momento que você entende que tudo na vida tem um propósito. Agora, tem aqui a famosa árvore dos estoicos. Como é que funciona a árvore dos estoicos? Veja só, segundo os estoicos, nós podemos compreender a estrutura de sua filosofia dessa maneira. A física, ou seja, os fenômenos físicos, a compreensão dos fenômenos, ela seria a raiz de todo o conhecimento. A raiz, aquilo que sustenta. Sacou? Então, aí você experimentar o mundo, o conhecimento sobre a natureza se dá a partir da experimentação, e por isso que é a raiz. Mas, se não tivesse a lógica para sustentar toda a sua... Olha só que interessante. Não basta você perceber o mundo. Você precisa perceber o mundo e usar a lógica, um raciocínio criterioso, rigoroso, para organizar esses conhecimentos que você está adquirindo. Então a lógica, ela é o tronco, te sustenta, enquanto a física é a raiz. E a ética, cara, são os frutos que você colhe por compreender a natureza, olha só. Então, quando você compreende a natureza a partir dos fenômenos físicos, utilizando a lógica para estruturar, consequentemente o que você tem é um aproveitamento ético e moral. E aí sim você, quando consegue ter uma vida correta, a partir dessa estrutura aqui da raiz e do tronco da árvore, você colhe bons frutos, que é a ética, e que com certeza vai te trazer a felicidade. Uma vez que você é um camarada ético, segundo a concepção clássica, você é um camarada feliz. Beleza? Então olha só o próximo quadrinho, que a gente vai ver mais duas escolas helenísticas. Olha só. Bom, e para finalizar, temos aqui essas duas últimas escolas, o ceticismo e o cinismo. Olha só, o ceticismo é uma escola filosófica inaugurada pelo filósofo Pirro, que era um camarada bem estranhão, muito parecido com Sócrates. Sócrates era uma figura meio estranha, Pirro também. Inclusive, em alguns momentos, o pensamento dos dois até se aproxima em alguma medida. Mas esse detalhe aí não é relevante, no caso, para você que quer fazer a prova do Enem. Olha só, então. O ceticismo, então, Pirro, né, que é o autor do ceticismo, ele vai afirmar o seguinte, cara. Na vida, as pessoas, elas possuem percepções sobre a realidade e não, digamos assim, um acesso à realidade de fato, nela mesma. Como assim, Paulo Vitor? Olha, tudo aquilo que você percebe no mundo é simplesmente a sua percepção. A prova disso é que, muitas das vezes, eu tenho uma percepção diferente da sua sobre o mesmo fenômeno, e nós conseguimos construir e elaborar excelentes argumentos lógicos para defender nossa própria perspectiva, para defender nossa própria percepção. Então, cara, se eu tenho bons argumentos para defender minha perspectiva e você também, o que vai acontecer? Vai haver uma equipotência entre os pontos de vista, ou seja, não vai ter nenhum ponto de vista aqui na realidade, ou seja, nenhuma pessoa vai ter um ponto de vista ou vai ter uma verdade, uma teoria que se sobressai sobre as demais, que seja mais potente sobre as demais, porque para toda teoria
existe uma teoria contrária com o mesmo peso e com o mesmo valor. Então, a pessoa que passa a sua vida achando que já encontrou a verdade e acha que o seu ponto de vista é a verdade absoluta, é uma pessoa que vive angustiada, porque ela fica se desesperando toda vez que a verdade dela está em ameaça. Então, o cético ele acredita que a felicidade está em suspender o juízo. Aí você me pergunta, Paulo, o que significa isso? Suspensão de juízo. É muito simples. Juízo é qualquer afirmação sobre o mundo, como por exemplo, o quadro é branco. Isso é um juízo, uma afirmação sobre o mundo. Só que esse tipo de afirmação já pressupõe que isto seja uma verdade absoluta. Sacou a ideia? É porque a gente banaliza as afirmações, né? A gente afirma coisas sem a pretensão de achar que aquilo ali é verdade absoluta. A linguagem ela tem dessas coisas. Mas, filosoficamente falando, um juízo dessa maneira, o quadro é branco, ele tem esse peso substancial de tentar pressupor que isso é uma verdade absoluta. Então, todo juízo ele se pressupõe ser uma verdade. Ou seja, quando você estabelece juízos, você está afirmando que as suas percepções sobre o mundo são verdades absolutas. Então, para o cético, a felicidade está em suspender o juízo. Ou seja, você não vai afirmar coisas sobre o mundo. Você não vai estabelecer juízos. Tá? Você não pode estabelecer juízo sobre o mundo. Você vai suspender o juízo. Você não quer afirmar nada sobre o mundo. Você vai simplesmente dizer que a mim parece que as coisas são assim, dessa maneira, de um determinado jeito. Ou seja, a única coisa que o cético admite é a sua percepção, mas sem a intenção de dizer que a sua percepção sobre o mundo é a verdade absoluta. Já o cinismo é uma escola que foi muito conhecida por conta de uma figura em específico, que é o Diógenes. O Diógenes é um camarada que vivia como cão, assim como... é um termo pejorativo mesmo, né? No caso, cinismo, ele origina ali da palavra que em grego, traduzido para o português, chama-se, traduzimos como cão, porque os cínicos viviam nas ruas ali da polis, porque eles defendiam que a felicidade está na simplicidade da vida. Ou seja, a partir do momento que você abandona as convenções sociais, você se aproxima cada vez mais da felicidade, certo? Então é isso que caracteriza o cinismo, a escola cínica, ok? Então, pessoal, essa escola cínica, como eu falei, ela é muito famosa por conta do Diógenes, porque tem inclusive uma história acerca dessa personagem. É que o Diógenes, certo dia, ele estava ali dentro do seu barril, porque afinal ele morava na rua, no barril, assim como Chaves, né? O famoso Chaves. E ele estava lá pegando sol dentro do seu barril, até que um dia chega Alexandre, o imperador, Alexandre o Grande, chega para ele e fala: pô, Diógenes, fiquei sabendo aí que você é um cara muito sábio, ouvi falar muito de você, e eu quero saber o que você tem a dizer sobre a vida, o que há de mais importante da vida, o que eu posso te oferecer, ô Diógenes, o que eu posso te oferecer para você me dar essa resposta? Eu sou o imperador, posso tudo, eu dou qualquer coisa para você me dizer isso. E aí o Diógenes olha para o Alexandre e fala: bom, você não pode me dar nada. Ou seja, para Diógenes, nada de material tem valor. Então ele fala para o imperador: você não pode me dar nada. Mas se você não pode me dar nada, pelo menos não tira de mim aquilo que eu tenho de graça. E sabe o que era? Era o sol que ele estava pegando. Então o imperador, cara, estava na frente do sol, estava tapando o sol. Aí o Diógenes pede licença e fala: cara, não me azucrina não tira a minha paz, não tira a minha felicidade, que é estar aqui tendo uma vida simples e aproveitando a vida como ela é. Então é um tipo de teoria muito prática. Então o cínico, ele acredita que a felicidade está na simplicidade, e ele não somente prega isso, mas ele vive isso. Ele vive essa simplicidade. Então por isso que é bem marcante, deve ser bem marcante para você o fato do cinismo, dos cínicos viverem nas ruas, porque para eles a felicidade consiste na simplicidade, e isso não é somente da boca para fora, mas isso é algo vivido na prática. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Até a próxima e aquele abraço. Valeu!